Bom dia! Hoje eu venho aqui contar uma história bacana pra você. Então, se você é caminhoneiro, é campista, se você é aventureiro, senta que lá vem história, porque essa é uma história de sucesso muito bacana. Se você é daquelas pessoas que curte uma história de sucesso de uma empresa raiz que começou ali, ó, no chão, que começou na pista onde é a casa de tantos aventureiros e de tantos caminhoneiros, que estou para abrir uma história que quase ninguém conhece. Porque eu venho conversando com o pessoal da Resfriar, tem bem que um ano que eu comecei a trocar e-mail com o pessoal da Resfriar. Eu trocava e-mails com o diretor-geral da Resfriar, o Tobias, sem nem saber que para mim ele era um funcionário da empresa, da Resfriar. E nesses últimos tempos, aqui 3 meses para trás, ele sem querer ele me abriu, ele é filho do dono da Resfriar. Aí eu falei, eu falei assim, então me conta como é que foi que essa empresa começou, da onde ela veio, por que nasceu essa vontade de trabalhar com equipamentos para caminhão, a rodoar, seja climatizador, seja geladeiras portáteis para caminhões, ou aqueles frigobares mesmo, ou aquelas cozinhas completas que tem, que o pessoal monta do lado de fora dos caminhões, né? Eu falei, me conta, eu quero saber, porque eu sou essa pessoa curiosa. Essa história não tá no site da Resfriar, né? Então eu venho aqui, vou dividir com vocês essa história dessa empresa que disponibiliza para nós aventureiros esse que é o item mais desejado, né? Que também é um dos itens mais desejados dos caminhoneiros na estrada, porque isso daqui traz um conforto inigualável, né? De você poder guardar o seu alimento, de você poder fazer o seu café da manhã quando você está na estrada, de você poder guardar a sua comida para você poder comer mais tarde. Essa é uma das invenções dos aventureiros mais importante e acho que mais desejada, é essa geladeira aqui, ó. Então vamos lá, vamos contar essa história. Vamos dar uma voltada no tempo aí, estamos falando de 1986. Roberto Cardoso, filho de caminhoneiro e também trabalhando como caminhoneiro, passa 3 anos da sua vida aí até 1989 trabalhando como caminhoneiro e nesses 3 anos começa a entender as dificuldades da estrada e a necessidade que os caminhoneiros tinham na pista. Vence aí a ideia de se montar então uma autopeça e uma loja de acessórios para caminhão, que em 1989 ele concretiza esse desejo montando a Rodocar em Vacaria, uma autopeça e revenda de acessórios para caminhão. Por 11 a 12 anos ele gerencia essa autopeça, começa a perceber as necessidades e dificuldades de se lidar no mercado com a revenda de peças que, na verdade, você depende de outras pessoas. Feedback de peças que dão problema, garantia. E em meio a isso, no mercado automotivo, aparece a Interclima. Acho que a primeira empresa a fabricar e comercializar climatizador para caminhão. Quando esses climatizadores começaram a apresentar algum defeito, seja vazamento, barulho ou algo que precisasse ser resolvido, como falando de meados aí da década de 90, toda essa dificuldade de se ter esse respaldo sem conseguir prestar o devido atendimento que ele desejava ao fornecedor dele, você, caminhoneiro, cliente, consumidor final. Insatisfeito com essa falta de respaldo da empresa que fornecia o equipamento, ele enxergou ali no mercado uma necessidade ou uma ideia de que por que não fabricar? Por que não um climatizador nacional? Por que não melhorar aquele projeto? Né? Foi então que se nasceu a ideia de se montar um climatizador. E bora lá, papel e caneta, desenvolver esse climatizador. Posto no papel, bora, vamos fabricar o primeiro, né? Aí que vem o grande pulo do gato e que me conquistou nessa história. A engenharia aventureira, né? Fez-se um primeiro climatizador de madeira, hein? A caixa de madeirite, montou-se os componentes todos lá dentro lá. E bora, vamos testar, ver se isso daí vai funcionar, hein? Funcionou, hein? E funcionado esse climatizador, se desenvolveu a forma para poder fazer a caixa e a cápsula de fibra e aí nasceu a Resfriar. Nos primeiros anos ele voltou para a estrada para criar a rede que hoje é essa rede distribuída pelo Brasil inteiro, com mais de 1.200 pontos de revenda e assistência técnica. Ele foi buscar parcerias, ele foi buscar pessoas que se interessassem no produto nacional
nesse climatizador dessa empresa que estava nascendo. Ele falou para mim que no primeiro ano eles vendia em média 5 climatizadores por mês. Depois no segundo ano passou a vender 20. No terceiro eles já vendiam mais de 100 climatizadores mês. E depois a Resfriar já estava completamente concretizada, já no quinto ano já vendendo mais de 500 climatizadores por mês. Então aí nasce-se uma história de sucesso de alguém que não se deixou abater, que correu atrás, que perseguiu o desejo de poder atender bem o consumidor final. Tanto que você vê a quantidade de certificados que a Resfriar correu e foi atrás. Eles têm certificado ISO 9000, ISO 14001, tem um S16949, todas certificações de produção, certificações importantes na fabricação do refrigerador, na fabricação do climatizador. Todas essas certificações capacitaram eles a fornecer peças e equipamentos como o refrigerador, o climatizador, para grandes montadoras como a Mercedes, a Volvo, a Iveco. Hoje, no Brasil, eles são uma empresa que eles exportam para a América Latina, a Europa, a Ásia, exportam para um monte de lugar e é um negócio que quase ninguém sabe. Eu entrei num mérito, sabe? E vou tentar aqui desmistificar um pouco essa história quanto ao refrigerador 12 volts, porque todo mundo acha isso daqui absurdamente caro. Não é barato, mas também tem a sua justificativa. Se você pegar hoje, vamos analisar, né? Então, né? Você tem aí as fábricas chinesas que conseguem fazer milagre, né? Pois lá acho que o governo não é parceiro delas na fabricação do equipamento. Então eu vou pôr aí para vocês aí, eu fiz uma pesquisa no AliExpress e eu achei algumas geladeiras compatíveis com volume de 30 litros. E você vai ver aí que pelo preço, o preço delas lá na China, sem o frete, porque o frete é uns R$500 aí, sem o frete, ela é compatível com o preço da nossa Resfriar aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil, eles ainda trabalham com o governo sendo parceiro deles. Com funcionários, uma empresa que tem aí mais de 150 funcionários aí registrados, assim. Eles têm uma política de visão, uma política de nacionalismo e de empregados, pois eles não têm nada terceirizado lá. Até o pessoal que trabalha na limpeza da empresa é funcionário da Resfriar. Então só por aí você vê a coisa do empregador, do crescimento, de querer gerar emprego, de querer ajudar mesmo as pessoas. Agora vamos a um outro mito. Por se todo mundo acha que a geladeira 12 volts é muito cara e que, poxa, mas é mais barato eu comprar um frigobar, ligar ele no inversor. Será que é mesmo? As grandes diferenças de um refrigerador 12 volts e um refrigerador convencional normal. O motor da geladeira 12 volts é uma tensão contínua, 12 volts. O refrigerador convencional usa uma tensão alternada. Os motores são diferentes, o tipo de energia é diferente. E daí vem que o motor, o compressor da geladeira 12 volts, ele é um motor sem escovas. Aqui você tem um motor do tipo Pushners, igual aqueles motores de cadeira de roda, que funciona com indução magnética, sem escova. Fora todo o preparo que o compressor tem, porque se você chacoalhar um compressor convencional, você vai ver que ele bate lá dentro. Porque ele não tem o preparo que um compressor 12 volts tem de toda a isolação, de todo o travamento dos componentes internos dentro do compressor, para ele aguentar essa inclinação, para ele aguentar o chacoalho e o balanço da estrada. Então você tem aí todos... olha só que interessante, eu vou pôr um vídeo aqui para vocês verem. Deles testando lotes de compressores que chegam para eles, eles põem numa mesa vibratória. Olha só que lindo isso. O compressor fica por semanas vibrando em cima dessa mesa vibratória, para depois eles serem desmontados e se constatar se realmente sofreu algum dano dentro. De todas essas conversas que eu venho tendo com o pessoal da Resfriar no decorrer de todos esses últimos meses,
se chega a várias conclusões, sabe? Eu conversando com o Tobias, eu falei para ele, meu, você pode ter certeza que um teste nato que essa geladeira sofre é quando a gente coloca ela na caçamba da caminhonete. Por quê? Porque a caçamba da caminhonete toda fechada, sem uma ventilação adequada e sabendo que o sol batendo ali, você pode ter certeza que ali chega a mais de 50 graus, né? E a geladeira tem dado conta de funcionar e manter a temperatura do alimento constante. Aí ele falou assim pra mim, pô, eu tenho fotos de um teste aqui que a gente fez aqui que eu acho que talvez você vai gostar, é interessante. Né? Eles colocaram 2 geladeiras dessa daqui dentro de uma estufa, sem ventilação, a 39, 40 graus, constante. Deixaram lá por 24 horas para testar como que seria o desempenho da geladeira numa condição severa. Então olha só, você tem uma empresa aí preocupada com o tanto que vai vibrar esse compressor na estrada, preocupada com a condição severa que você vai colocar o equipamento deles e preocupado que este equipamento aqui vai sobreviver a toda essa condição severa que você vai submeter o equipamento. Aí às vezes eu fico me perguntando se as outras empresas elas têm essa mesma preocupação com o cliente de testar e de pôr o equipamento à prova para ter a garantia de que isso daqui vai ser um bem que você vai pagar caro, uma coisa que se você cuidar bem, ele vai ser um bem durável, porque ciclo frigorífico são eternos, né? Se você não furar, não vazar, não enfiar uma faca aqui para tirar gelo do condensador e não vazar gás, isso daqui é eterno, né? Basta você cuidar bem. Essa geladeira aqui também, no final da linha de montagem delas lá na Resfriar, passa por um teste de tensão para garantir, estando toda conectada, ela está totalmente, a caixa dela está totalmente isolada, para garantir que não tem uma fuga de corrente e para garantir que você colocando a mão, apesar dela ser toda plástica e isolada, você colocando a mão nas partes metálicas do condensador, você não vai correr nenhum risco de tomar nenhum choque no equipamento. Então até essa preocupação eles têm no final da linha de montagem deles, que é o teste de tensão. Eu vou fazer uma conta besta aqui junto com vocês, porque funciona da seguinte forma, refrigerador versus inversor. Então vamos lá, se você quer fazer a coisa certa, você vai comprar um refrigerador convencional, então estamos falando aí de um menor refrigerador convencional, estamos falando de um refrigerador de 80 litros, e custa aí na faixa de uns R$800, mais ou menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, R$800. Motor de geladeira, desse sistema de escova, que é o motor da geladeira convencional. O certo, não ligar ele no inversor de onda modificada, porque o inversor de onda modificada, ele gera um ruído, e ele gera um barulho no funcionamento do motor, já comprovado isso. E ao decorrer do tempo, ele vai causar prejuízo ao motor da geladeira, por conta de funcionar com a onda modificada. Então você tem que comprar um inversor de onda pura, onda senoidal, pura. Eu vou até deixar um vídeo aqui para vocês assistirem de um outro canal, falando a respeito disso, da onda modificada, e que ela danifica os motores de geladeira, de ar-condicionado, que funcionam com escova, geladeira convencional. Então se você vai fazer a coisa certa, estamos falando de inversores de onda pura. Inversores de onda pura, para tocar uma geladeira de 80 litros, ela vai variar a potência dela de 80 watts a 100, 120 watts. Como ela tem pico de partida, você mais que dobra, você pode até triplicar esse valor, então você vai precisar aí de um inversor de onda pura de 500 watts pelo menos. Então já estamos falando aí de um inversor aí de quase R$500 preço, porque onda pura é quase 1 para 1 watt, R$1 mais ou menos assim. Quando eu estava pesquisando, porque eu queria, era isso. E se você vai montar todo esse sistema, o que é o ideal? O ideal é que você tenha também uma bateria estacionária para trabalhar nesse sistema. O inversor, ele por si só, quando você pluga ele na bateria, ele já está te consumindo só para transformar, ele já está te consumindo aí pelo menos 1 ampere. Só para fazer a transformação, fora o que ele vai consumir quando você plugar a geladeira. Então você tem um inversor que vai ter que funcionar em tempo integral. Esse consumo você já pode pôr na conta. Só que o inversor, para ele funcionar e para ele fazer essa transformação, ele gera perdas por conta de calor, ele aquece, ele tem todo um sistema de refrigeramento e tal. Então você tem perdas.
Dentro dessas perdas, o que você tem que considerar? Se você vai usar aí a bateria do seu carro ou a bateria do seu caminhão para tocar tudo isso daí, você vai ter um inversor consumindo em tempo integral mais do que a geladeira convencional vai consumir. Dentro desse consumo todo, você vai ter um desgaste da sua bateria. Bateria automotiva ou a bateria do caminhão, ela não pode zerar de jeito nenhum. Ela não pode. Quanto menos ela zerar, melhor, porque ela não tem essa característica de ciclo profundo, igual é a bateria estacionária, de consumo contínuo. Então você vai precisar de uma bateria estacionária. Então estamos falando aí de mais uma bateria no seu conjunto. Então estamos falando aí de mais R$600 aí. Já chegamos no preço da geladeira 12 volts. Entendeu como é duas balanças que às vezes não se igualam. Tudo bem, se você é uma pessoa que você está montando algum outro sistema que você vai precisar do inversor, vai precisar ter uma tomada, é algo para você levar em conta, mas você tem que estar sabendo que você ligar a sua geladeira convencional no inversor, o consumo é maior. A bateria estacionária, ela tem uma outra característica também. Ela também, a vida útil dela está correlacionada com a quantidade de ciclos e com a forma com que você vai trabalhar ela. Se você vai ficar mais tempo parado do que rodando, o seu sistema geladeira e inversor vai consumir mais da carga dessa bateria. Quanto mais você consome e mais carga você tem que repor nela, menos ciclos de vida ela vai aguentar. O pessoal fala que se você esgota 80% da bateria toda vez e recarrega ela aguenta 200 ciclos. Então estamos falando de menos de um ano. Se você é daquelas pessoas que consome 20% da bateria e já carrega de novo, ela aguenta 2.000 ciclos. Então aí estamos falando aí de 5 a 6 anos, estamos falando. Então tudo depende do tipo de uso e da média que você vai conseguir atingir utilizando isso. Quando você tem geladeira 12 volts, ela trabalha consumindo aí na faixa de 3,5 amperes, quando o motor está ligado, e menos de meio ampere, acho que é entre 0,3 e 0,5 amperes, quando ela está em stand-by, porque ela está mantendo a temperatura. Você tem um consumo aí médio aí, no decorrer do dia, na faixa aí de 2 amperes hora, pela média. Se ela passa metade do tempo trabalhando e a outra metade desligada, só se mantendo. Tudo bem que tudo isso está relacionado também com a temperatura do ambiente externo, aonde ela está, mas eu estou falando em condições ideais, tanto para um projeto quanto para outro projeto. Você tem aí um frigobar aí. Vamos fazer uma conta besta, porque eles funcionam aí na faixa de 100 watts. Então vamos pegar 120 watts para ficar uma conta mais fácil de fazer, redonda. Você tem que imaginar que esses 120 watts ligado no seu inversor, dividido pelos 12 volts da bateria, porque o fornecedor final é os 12 volts. Estamos falando aí de um refrigerador te consumindo 10 amperes da sua bateria. Fora aquele 1 ampere com perdas que ele te rouba do inversor. Então estamos falando aí de um equipamento aí te consumindo aí na faixa aí de 12 amperes mais ou menos. Não vai ser consumindo o tempo todo. Igual também não vai ser da geladeira 12 volts. Então, se você pega aí esses 12 amperes hora, quando ela está ligada, imagina em 24 horas, a conta não é cheia, sei lá, metade do tempo funcionando, outra metade não funcionando. Essa conta não é muito meio a meio, mas só para a gente fazer uma analogia aqui. Um sistema aí te consumindo aí, em média, de 7 amperes hora. Você tem um sistema todo montado que custa quase o mesmo preço dessa geladeira aqui. Se você for comparar o sistema da geladeira pronta, 12 volts, comparado com o frigobar ligado no inversor, estamos falando de um sistema consumindo da ordem de 3 vezes mais o consumo em amperes do que essa geladeira aqui. Então, olha só o desgaste que você está tendo a mais aí da sua bateria.
Então, dessa forma, você vê que você tem um consumo energético menor, você tem uma garantia de segurança que já vem embutida no equipamento, dele te avisar quando a voltagem da bateria está baixa, dele desligar para ele não terminar de consumir toda a sua bateria. Pera. Tive que quebrar essa edição e vim aqui fazer um complemento em cima desse vídeo aqui para vocês. Por quê? Porque ficou faltando eu falar o mais importante dessa geladeira. Se você for comparar essa geladeira a resfriar com uma geladeira convencional, a gente nunca pode deixar de falar a respeito de consumo, é falar que assim, você tem um compressor desenvolvido com um módulo eletrônico de monitoramento para baixo consumo e alta eficiência. Fora que a gente tem um compressor totalmente travado para aguentar altos impactos, alta vibração. Aí, quando você pega e compara tudo isso a uma geladeira convencional, porque o frigobar ele não deixa de ser uma geladeira convencional. Estamos falando de uma geladeira que não foi feita para alto impacto, que com vibração ela vai se auto desmontar ou amolecer. Então estamos falando que é um equipamento de engenharia estática para ficar parado, para ficar parada na sua casa. Não é para você colocar no seu carro. De contrapartida, estamos falando de uma geladeira desenvolvida por engenheiros com uma tecnologia de eficiência de consumo. Para quê? Para que você possa pôr no seu carro, para que você possa pôr no seu caminhão e para que ela possa sofrer impactos, porque ela foi desenvolvida para isso. Esse é o grande X da questão. E com um detalhe ainda, estamos falando de um equipamento e que tem garantia. Agora fala para mim que se você quiser procurar a garantia desse produto convencional aqui, porque você colocou ele no seu carro, no seu caminhão, a Electrolux, a Brastemp vai te dar garantia, porque a geladeira está desmontando, está torta, ou porque o motor bateu tanto que parou de funcionar, eles vão te dar essa garantia. É isso que vocês têm que pensar, né? Mas segue aí a linha do raciocínio aí do meu vídeo aí. Tudo isso já está embutido dentro da geladeira, já é uma tecnologia que já vem nela, nesse valor. Aqui você também consegue fazer uma jogadinha, eu faço na minha quando eu estou na estrada, eu coloco ela para -2, -3 graus, enquanto eu estou no deslocamento, para ela realmente baixar a temperatura interna e congelar. Porque bebida, cerveja, essas coisas não vai congelar a -2 graus, -4 graus. Garantindo no deslocamento que ela vai chegar nessa temperatura, quando você para, você volta ela para a temperatura aí de 5 graus, 4 graus, temperatura de geladeira normal. Do que eu tenho da minha experiência, ela passa a noite inteira desligada, sem ligar o motor. A parte da manhã ela ainda não vai ter atingido 4, 5 graus que você regulou. Então ela passou a noite inteira sem ligar o motor, sem consumir a bateria. Então necessariamente você não precisaria ter uma bateria estacionária para você usar o refrigerador, usar esse tipo de refrigerador. Outro grande benefício desse tipo de refrigerador é que pelo fato dele consumir com motor ligado 3,5 amperes, estamos falando que você pode ligar ele em qualquer acendedor, porque os acendedores de cigarro ou aquelas tomadas automotivas, elas são para 10 amperes. Isso daqui consome 1/3 do que foi dimensionado aquela tomada. Então você não precisa ter preocupação nenhuma com instalação, com fiação. É comprar, plugar na tomada e ser feliz. Estou falando tudo isso para você poder pesar aí dentro do seu projeto qual é a melhor alternativa, construir o seu setup. Às vezes você tem um negócio que você compra pronto e que você não precisa nem se preocupar. Se você tiver uma bateria estacionária para andar junto com isso daqui, é melhor ainda, mas tudo isso vai depender do seu dimensionamento para a infraestrutura que você está querendo montar. Então é isso, espero que eu tenha conseguido acabar com esse mito aí e tenha ajudado se você está com dúvida entre compro ou não compro, o que é melhor, o que não é, refrigerador, inversor, geladeira.
Eu sei que aqui, de tudo que eu já conversei com o pessoal da Resfriar e de tudo que eles me mostraram e de tudo que passão que eles têm, do que eles são capazes, eu não tenho sombra de dúvida quanto à qualidade do equipamento, ao nível que esse refrigerador tá, sem deixar de ver nada aos importados. E é um produto nacional, é nosso. Tá aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o like aqui se você curtiu. Compartilha aí com um amigo caminhoneiro que está na dúvida aí se compra ou não compra um refrigerador desse daqui. Pequeno, compacto, fácil de pegar, né? Então, bora lá. Até o próximo vídeo.